Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para a gente orar junto, para a gente interceder junto, para a gente aprender da palavra junto, crescermos na presença do nosso Deus. Um bom dia para vocês, bom dia para toda a família 659. Que bênção começar o dia com vocês, que a graça, a paz do Senhor esteja sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos, segunda-feira, a gente começando a semana, começando a semana da melhor maneira, se fortalecendo na palavra de Deus. Não sei se você tem, talvez aí alguns desafios para essa semana, mas nós vamos colocá-los todos em oração. Nós vamos apresentar todos eles em oração diante de Deus, crendo que o Senhor é galardoador, presenteador daqueles que o buscam, crendo que o Senhor já está fazendo um grande milagre em nossa vida, em nome de Jesus, entregando todas as coisas a Deus, para a honra e glória do nome dEle. Vamos lá, vamos orar, vamos começar orando. Na sequência a gente vai ler o nosso texto bíblico. Estou aqui com o devocional já preparado aqui, com a nossa leitura do dia, para a gente ministrar o seu coração. Bom dia para todos que estão chegando, bom dia família, um bom dia para todos. Vai dando um bom dia aí também, você que está chegando, vai compartilhando o devocional, dando um bom dia especial aí para todos que estão participando conosco. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, quero entregar nas Tuas mãos o nosso dia, quero apresentar ao Senhor a nossa casa, a nossa família, que a Tua bênção esteja sobre nós, que esse dia seja repleto do Seu amor, da Tua graça. Eu abençoo essa semana que está começando, eu abençoo cada família que está aqui, Senhor, que o Senhor venha edificar as suas vidas, no nome de Jesus, que a presença do Teu Espírito esteja sobre eles. Senhor Deus, eu te agradeço por todas as coisas, que nesse tempo, Senhor Deus, de luta que alguns têm enfrentado, eles possam encontrar refúgio no Senhor. Para aqueles, Pai amado, que estão vivendo tempos de frutos, de bonança, que o Senhor dê sabedoria para que eles não caiam, Senhor Deus, não sejam distraídos e se afastem do Senhor. Deus abençoa as suas vidas. Abençoe, Senhor Deus, o nosso dia. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Vamos se fortalecer na palavra? Então vamos lá em Atos capítulo 7, versículos 57 ao 59. Vou pedir a gentileza de você compartilhar esse devocional. Assim que você compartilhar, escreve nos comentários assim, o nome mais lindo do mundo, Jesus. O nome mais lindo do mundo, Jesus. Olha lá, compartilhado aqui também. Já compartilhei. Vamos para a leitura bíblica. Diz assim: mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade. Começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pergunta que eu quero fazer para você nesse devocional é: você ama Jesus? Você ama Jesus? Você que está aqui hoje, você ama Jesus? Qual o tamanho do seu amor por Jesus? O que você seria capaz de fazer por Jesus? E é uma pergunta retórica, lógico que é uma pergunta retórica, porque talvez você não esteja sofrendo nenhum risco de vida por ser um cristão. Mas é uma pergunta para a gente refletir. Você estaria disposto a dar sua vida, se for preciso, a sua vida pelo Evangelho? Você estaria disposto?
É uma pergunta que não dá ibope, né? Uma pergunta que nós não queremos passar por isso, não queremos, de maneira alguma eu quero que você também passe por isso. Mas é uma reflexão, desculpa, queridos, mas é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós estamos dispostos a, se preciso for, dar a nossa vida por causa do Evangelho? Então, é algo que todo cristão deve refletir. Agora, ao mesmo tempo que nós temos tantas pessoas que talvez diriam assim, não, eu tenho, se for preciso, entregar minha vida por Jesus, pelo Evangelho, se for preciso, eu fico firme e eu não me deixo abalar, eu permaneço com o Senhor. Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu vou ficar até o fim com o Senhor, independente do que aconteça. Agora, tem muitas pessoas que podem até dizer isso, mas elas não demonstram isso em pequenas coisas. É isso aí, ó. A Fran está dizendo aqui, será que estamos preparados para não negar a Jesus, a nossa fé? Parece que esse dia fica mais perto cada momento. Agora, tem pessoas, aí eu quero fazer um contraponto com você para a gente refletir, essa é a nossa reflexão. Tem pessoas que, apesar de dizer, elas podem até dizer, olha, eu sou capaz de morrer por Jesus se for preciso. Mas elas não conseguem lidar com a pessoa que de repente não a cumprimentou. Elas não conseguem lidar com aquela pessoa que não a cumprimentou na rua, ou então com aquela que ficou lhe devendo aí 10, 20, 50 reais. Ela não consegue lidar com uma ofensa. Ela não consegue lidar com um desprezo, com uma ofensa. Como que ela vai lidar com algo tão grande assim? O que eu consigo entender disso? É que o que as pessoas dizem não são o que as pessoas estão dispostas a fazer de fato. Então, nós precisamos amadurecer nossa fé. Nós precisamos ter uma fé mais madura. Nós precisamos de uma fé mais firme, madura. Uma fé que seja capaz, de permanecer apesar da adversidade, apesar da pessoa que de repente não está sendo um bom cristão comigo. Até alguém que seja um cristão, está na igreja, mas não está sendo um bom cristão comigo. Eu preciso ter maturidade para lidar com isso. Eu preciso da graça de Deus para lidar com isso. Eu preciso da graça de Deus para poder lidar com as tempestades que se apresentam diante de mim. O primeiro mártir aqui, Estevão, o primeiro mártir cristão, né, Estevão, e a gente tem algumas histórias sobre a vida dele. Por exemplo, na tradição cristã, na história da tradição cristã, presta atenção nisso, que legal. Sabe aquele momento em que Jesus chama os discípulos e Jesus diz para eles, olha, vamos dar de comer essa multidão aqui. Vai, busquem o que comer, busquem o que dá a eles de comer. Aí você tem alguns discípulos que dizem, olha, nós não temos condições, outros não temos dinheiro para isso, N desculpas. E aí eles aparecem, em João capítulo 6, se eu não estou enganado, eles aparecem com um menino. Eles aparecem com um menino com 5 pães e 2 peixes. Quem lembra dessa passagem aí? Linda essa passagem, né? A fé desse menino. A fé desse menino que muito mais do que os discípulos de Jesus, eles creem que Deus é poderoso para fazer muito mais. Esse menino, na tradição cristã, segundo a história, esse menino é Estevão. Estevão é esse menino. Esse menino é esse que demonstra tamanha fé. Tanto que agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão é um dos diáconos, esses que foram instituídos pelos discípulos para servirem à mesa daqueles que precisam, servirem as pessoas. Estevão está agora como um diácono. E um dos critérios para ser um diácono é ser alguém cheio do Espírito Santo. E aí a palavra diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, um pouquinho antes aí do texto que a gente leu, cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar.
Aqui eu tiro uma grande lição para nós. Mesmo, presta atenção nisso aqui. Mesmo que você esteja cheio do Espírito Santo, podem vir grandes tempestades na sua vida. Mesmo que eu esteja servindo a Deus e esteja cheio do Espírito Santo, podem vir grandes tempestades na nossa vida. Veio sobre a vida de Estevão e ele estava ali honrando Jesus. Eu olho para Estevão, então essa figura dessa pessoa que está disposta a permanecer com o Senhor, independente do que aconteça, independente de qual seja a circunstância, a situação. Eu olho para Estevão e eu vejo esse cristão que está firme com o Senhor e disposto a fazer o que for preciso, inclusive a dar a própria vida em prol do Evangelho. Esse é o Estevão. Esse é o Estevão que está aqui firme, constante. E aí eu quero voltar para cada um de vocês, para mim. A nossa fé precisa amadurecer. Nós precisamos de uma fé mais madura. Uma fé que seja capaz de suportar tempestades, sejam elas vindo externamente, ou suportar tempestades que venham de pessoas às vezes íntimas nossas, da nossa própria família, às vezes da família da fé. Situações de desajuste. Quantas pessoas deixam de buscar Deus porque alguém não olhou para ela, não convidou para a festinha do filho, ou não fez isso, ou não fez aquilo. Coisas que podem ter chateado a pessoa, mas não são coisas que merecem tanta atenção assim. Não são coisas tão grandes assim. Quantas que de repente deixam a tristeza dominar seus corações, deixam o desânimo dominar seus corações, deixa a tristeza tomar conta daquele lugar da nossa vida que é para o Senhor Jesus habitar. Então hoje eu quero convidar você nesse momento para que vocês tenham uma fé firme, esteja disposto a servir a Jesus independente do que aconteça. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, nós temos Estevão sendo apedrejado, e aí naquele momento ele morre apedrejado. E aí o momento do texto diz que ele olhou para o céu e ele viu a glória de Deus. Ele olhou para o céu e ele viu a glória de Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais difíceis da vida de Estevão, foi que ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Hoje, meu querido, talvez não são todos, mas alguns aqui estejam em momentos muito difíceis. Permaneça no Senhor, em nome de Jesus. Você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Você verá a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Você verá a glória de Deus. A glória de Deus chegará sobre você e seu lar no nome de Jesus. A glória de Deus virá sobre você em nome de Jesus. O Senhor já tinha preparado para Estevão um lugar precioso lá no céu. O Senhor deve ter recebido Estevão com os braços abertos, como alguém que, mesmo improvável, cumpriu o propósito da sua vida e foi fiel até a morte. Então eu sei que hoje, talvez o devocional de hoje, um pouco dramático e até mesmo fora do teu contexto, porque você não está correndo risco de morte por conta de Jesus. Você não está sendo perseguido por conta do Evangelho. Não tem ninguém te ameaçando. Mas eu acho que você deveria ter uma fé que seja a mesma fé capaz de honrar Jesus e permanecer com Ele, independente do que você esteja passando.
E eu quero dizer para você que está aqui hoje, permaneça firme, não tenha medo, seja constante. Olha, não deixe as ciladas do inimigo te derrubar. Fica firme no Senhor, o Senhor está com você, o Senhor é aquele que te protege, o Senhor é aquele que te guia, o Senhor é aquele que faz você crescer. E em nome de Jesus, você está sendo forjado um grande homem de Deus, você está sendo forjada uma grande mulher de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar, queridos. Desculpa, a garganta hoje está um pouquinho cansada, né? Fim de semana, prega bastante, fala bastante, a garganta está um pouquinho cansada. Mas nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor nossas vidas, vamos colocar diante do Senhor a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus. Vamos clamar, vamos interceder. Se você tem aqui também motivos de oração, coloca aqui nos comentários esses motivos de oração, para que nós venhamos a orar e clamar, interceder, e em nome de Jesus o Senhor virá sobre nós. O Senhor virá sobre nós. Vamos orar aí pelas causas que estão na justiça. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar pela saúde daqueles que estão enfermos. Vamos orar por provisão. Vamos colocar diante de Deus. Vamos orar juntos aqui, com muita fé em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tocará as nossas vidas, para a honra e glória do nome dEle. Amém, queridos? Podemos orar? Ore junto comigo. Você que é um intercessor, ora aqui junto comigo. Vamos clamar junto aqui uns pelos outros, nos fortalecendo na fé, em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos as nossas vidas. Quero entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, cada pessoa que está aqui. Que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo o levante das trevas contra a nossa vida. E eu quero declarar agora as bênçãos do Senhor sobre a vida do Teu povo. Traz proteção, traz provisão, traz, Senhor, direção. Em nome de Jesus, eu abençoo agora, Senhor, a casa deles, o trabalho deles, o lar deles. Eu abençoo nesse momento, Pai amado, essas causas que estão na justiça, que sejam deliberadas em favor do Seu povo. Aqueles que foram enganados, defraudados, eu quero nesse momento, Pai amado, declarar restauração, restituição sobre a vida dos Teus filhos. Eu quero abençoá-los, Pai. Eu abençoo, Senhor Deus, a saúde dos Teus filhos. Que o Teu Espírito Santo venha sobre eles, Pai, traga saúde, os abençoe e os renove, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua graça seja liberada, que a Tua presença seja liberada, que o Teu amor seja liberado. Eu abençoo a vida dos Teus filhos e das Suas filhas, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe muito você, tenha um ótimo dia, que a presença de Deus esteja sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.